A Bíblia com explicação. Aleluia. Se não tiver alguém que lhe explique, como você vai entender as coisas de Deus? Amém, povo de Deus? Amém? Paz do Senhor e a gente se alimentando da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Eita glória. O anúncio do nascimento de João. Glória a Deus. Mas, irmão, então é porque é isso mesmo, porque eu estou lendo a Bíblia toda. Aleluia. Glória a Deus. Esse livro de Lucas. Rapaz, Senhor, povo de Deus, ei, tu e eu, em nome de Jesus, vamos ler mais essa escritura. Em nome de Jesus, hoje nós vamos ler em Lucas capítulo 1. Glória a Deus. E o episódio de hoje é o anúncio do nascimento de João. Esse João aqui é o João Batista. É muito interessante este livro. Glória a Deus. Vamos ler do capítulo 1 em diante, até onde der para ler. Amém? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Esse Zacarias é pai de João Batista. Glória, vai pegando aí a glória a Deus. E da ordem de a esposa dele, e cuja mulher era da filha de Arão. O nome dela era Isabel. E era ambos juntos perante Deus, ou seja, eles eram servos de Deus. Vai prestando atenção aí, por Deus. Amém? E vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos precioso e preceito do Senhor. Um momento aí, pessoal. Glória a Deus. E não tinha filho, porque a Isabel era estéril. Duas coisas. Além dela ser estéril, era uma idade avançada. Aleluia, uma idade muito avançada. Glória a Deus. Era estéril e ambos eram avançados em idade. Avançado na sua idade. Deles mesmo, ou dos moradores que conhecia eles, era muito difícil, não tinha como, pela idade dele, ter filho. Vai meditando aí na palavra, amém? Glória a Deus. E aconteceu que ele, o sacerdote, diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe uma sorte, entra no templo. Glória a Jesus. Entra no templo do Senhor para oferecer incenso. Preste bem atenção, o sacerdote, Zacarias era um sacerdote. Ele entrou no templo de Deus neste momento para queimar o incenso que ele tinha por costume lá no templo do Senhor, para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, ficava fora, só ele entrava no templo. Entendeu agora, povo de Deus? Ora, a hora do incenso, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, diante da direita do altar do incenso, isso dentro do templo do Senhor, porque
porque o povo estava no lado de fora. Amém, pessoal? Está entendendo direitinho? Glória a Jesus. O povo no lado de fora, a multidão, e Zacarias queimando incenso, oferecendo incenso para Deus, e o anjo chegou no altar do incenso. E preste bem atenção. E Zacarias, quando viu, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Zacarias, quando viu aquele homem de repente, que era o anjo do Senhor, preste bem atenção. Quando viu, Zacarias tombou, por exemplo, se perturbou ou teve medo, de alguma maneira aconteceu na mente de Zacarias naquela hora. Turbou-se e caiu, e o temor sobre ele. Mas, preste atenção, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Ou seja, se ele já estava velho, com certeza ele já tinha parado de orar. Por quê? Porque ele já estava velho, ele orou, mas Deus ficou guardando para trazer essa mensagem para ele. Glória ao nome santo do Senhor. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe pôs o nome de João. Esse João é o João Batista, preste atenção. E terá o prazer e alegria, isso o anjo dizendo para ele, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, o anjo dizendo, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. Eita glória! Desde o ventre, por isso que o Senhor guarda as crianças, aleluia! Desde o ventre ele já está cheio do Espírito Santo, do ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, o espírito de virtude de Elias, ou seja, se ele vivesse muito tempo ele ia fazer o que Elias fez, mas Elias não pregou o evangelho que nem ele pregou. Glória ao nome santo do Senhor. Para converter os corações dos pais e aos filhos, e os rebeldes, e a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias. Aí Zacarias vai responder agora. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho. Eita! E minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo respondeu para ele e disse-lhe: eu sou. Eita glória! Segura aí, por Deus. Segura essa aí. Eu disse a você que o anjo ia responder. Glória a Deus. E o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assento diante de Deus. Assento diante de Deus. E fui enviado a falar-te esta alegria nova. Todavia ficarás mudo, Zacarias. Eita glória! Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste na minha palavra, que em seu tempo
se hão de cumprir. Eita glória, aleluia. Não duvide da palavra de Deus, povo de Deus. Não duvide, eita, tudo que está escrito vai acontecer. Que chova ou que faça sol, que entre governo, passe governo, mas vai acontecer. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vai meditando aí na palavra. Aleluia. Tu e eu, a gente vamos ler essa Bíblia todinha em nome de Jesus. Amém, por Deus? Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Todos ficaram mudos e ficou mudo e não poderia falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste. Aleluia. E o povo que estava esperando Zacarias, olha, o povo que estava lá fora, no começo da história, o povo estava lá fora e Zacarias estava no templo. Essa conversa todinha foi Zacarias conversando com o anjo. Glória a Deus. E o Zacarias demorou a sair do templo. Glória a Jesus. Presta atenção. E o povo que estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no templo. Admiraram-se de tanto ele demorar no templo. Ele nunca demorou tanto assim. Glória ao nome santo do Senhor. E saindo ele, não lhe podia falar. E saindo ele do templo, não podia falar com a multidão, que ele era acostumado a falar com o povo que estava lá fora. Glória ao nome santo do Senhor. Isso aqui é uma explicação tremenda, por Deus. Amém? Glória a Deus. E saindo ele não podia falar. O povo entendeu que tiveram alguma visão no templo. O povo disse: se ele não está falando conosco, não está falando com os dedos, a mão, e Zacarias está mudo. O povo notou que Zacarias estava mudo. Glória ao nome santo do Senhor. E o templo ia falar por aceno e ficou mudo. Glória a Deus. Assinando com os dedos, acenos com os dedos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando o dia de sua ministério, terminando o dia do seu ministério, porque ele saía antes, mas demorou muito, né? Porque a conversa foi boa, mas o anjo, glória ao nome santo do Senhor, e saindo, e voltou para a sua casa. Já estava mudo, porque o anjo disse que ele só ia falar quando acontecesse todas as coisas. Aleluia. E essas coisas, a mulher dele grávida só fala quando o menino sair. Eita glória. Presta atenção aí, por Deus. Já estou adiantando para ti aí. Eita glória. Voltando para casa. E depois daquele dia, Isabel, a sua esposa, a esposa de Zacarias, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses. Por 5 meses. Se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Glória! E o anúncio do nascimento de Jesus. Glória é o nome santo do Senhor. E o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia. Jesus é de onde? De Galiléia, Galileu. E o anjo, depois de 6 meses que Isabel estava grávida, depois de 6 meses, o anjo foi na Galiléia, chamada de Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, povo de Deus.
não era qualquer um, aleluia. E o nome da virgem era Maria, eita glória. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor contigo, bendito és tu entre as mulheres. E ela nunca viu uma saudação dessa, não está escrito, mas é a explicação, povo de Deus, amém? Ela nunca ouviu uma saudação dessa, aleluia. E vendo ela, tombou-se muito com aquela palavra. Turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. Foi achada graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôs-lhe o nome dele Jesus. Ou seja, Isabel já estava grávida com 6 meses, e depois de 6 meses o anjo veio trazer o recado para Maria, glória a Deus. O filho que é o João Batista, já estava cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. Para você ter uma ideia, que Deus faz o que Ele pode, o que Ele quer e quando quer, aleluia, glória a Jesus. E o anjo disse: pôs-lhe o nome de Jesus, ainda dá o nome, aleluia. E este será grande, eita glória, o meu Jesus é grande, eita Deus grande, aleluia. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, eita, isso, seu pai, o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, eita glória. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? A Maria falou para o anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão nenhum, nunca conheci varão nenhum na minha vida. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, em virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eita glória! A sombra do Senhor, pelo que também o santo que de ti há de nascer, glória, será chamado Filho de Deus. Para não ter uma conversa fora, nem uma conversa fiada. O anjo explicou tudo, e tudo que o anjo falou aconteceu e continua acontecendo até hoje. As coisas que Deus fala, está falado, aleluia. E eis que também Isabel, tua prima, eita, o anjo já disse até a Maria, glória a Deus. E eis que Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês, sexto mês são 6 meses, para aquela que era chamada estéril, tem alguma dificuldade para Deus? Você que estiver assistindo, tem alguma dificuldade para Deus? Se você tem algum problema de não ter filho, para Deus não há problema nenhum, não é impossível, tem nada impossível para Deus que Ele não possa resolver, amém? Eita glória! E ela era estéril, além de velha, com todo respeito, né?
porque a gente chama hoje é idoso, mas tem um idoso aí de 60 anos e ainda tem filho, né? Mas era bem idosa mesmo, porque até o esposo dela não acreditou que ela poderia ter mais filho. Glória ao nome santo do Senhor. E ela era estéril, porque para Deus nada é impossível. Eita glória! Tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Tem, nós mesmos que atrapalha. Eita glória! Aleluia! Nós mesmos atrapalhamos o trabalhar de Deus na nossa vida. Por isso que as coisas não acontecem. Aleluia! Porque o meu nome é escrito no livro da vida, o teu nome é escrito no livro da vida. Você tem uma vida diferente do povo que convive fora de Deus. Aleluia! E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Eita Maria corajosa, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, porque o anjo só queria ouvir isso dela. Aleluia! Glória a Deus. Significa que foi uma combinação, ela e o anjo, não foi de qualquer maneira, nem foi coisa nada forçado. Aleluia! Foi uma coisa combinado, ela aceitou. Eita glória, aleluia. Deu para entender, povo de Deus? Eu vou ficando por aqui, aleluia. Só não vai ficar muito grande o vídeo. Glória ao nome santo do Senhor. Capítulo 1, versículo 1 a 38. Glória ao nome santo do Senhor. Amém, povo de Deus? Glória ao nome santo do Senhor. Compartilha aí, me esqueci de pedir para vocês compartilhar. Coloca o dedo aí no joinha, dá um cliquezinho aí, compartilha em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês que esteja curtindo este vídeo e ouvindo a palavra de Deus, lendo e com explicação. Eu, Tuto e eu, a gente vamos ler em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.